filosofar, Marcelo Mansfield, o nosso próximo convidado é filósofo, é autor de livros e é polêmico, hein? Opa, vamos lá. Luiz Felipe Pondé. Muito obrigado por vir, Pondé. Obrigado a você, Prazer recebê-lo. E eu preciso saber por que tocar a música do James Bond pro Pondé? Foi o mais perto que a gente achou de Pondé, Bond. Ah, meu Deus. A velhice é triste. 3 letras iguais. A velhice é triste. Me chama de Pondes. Pondes. É P-O-N-D, tira o E, põe um S, então é meio Bond, assim. Então pergunta qual é o seu nome. Pond, James My name is Bond. Luiz Pond. Pond. Você é um homem de opiniões ponderadas ou não? Ah, eu achei Não é o que dizem por aí, né? É, que eu não sei sou uma porque pessoa acompanho. muito ponderada. Mas no dia a dia até que sou. Conheço o seu último livro, li esse aqui, Guia Politicamente Correto da Filosofia, da editora Leia, não é? Gosto muito dessa coleção da editora Leia. Esse livro eu conheço, mas o seu novo livro, da mesma editora, ainda não conheço, que é esse aqui, A Filosofia da Adúltera, Ensaios Selvagens no plural, que eu tenho tanta dificuldade para falar. O subtítulo é Ensaios Selvagens. Tem coisa selvagem aqui, tipo 50 tons de cinza, não? Ah, não. Tem mais selvagem do que 50 tons de cinza. Opa, sério? Não, assim, sério naquelas. Aham. Porque não tem nenhuma cena de sexo descrita. É um livro de filosofia. Mas a gente fala um bocado de relacionamento entre homem e mulher, das dificuldades do desejo, do amor, do sexo. Agora, eu digo que é mais selvagem do que 50 tons, porque 50 tons, no final, é uma historinha que, no final, o casal casa, tem 2 filhos, carro Volvo, No final, criança no subúrbio. E esse livro é baseado no Nelson, né? Inspirado no Nelson Rodrigues. Nelson Então, Rodrigues. no final, da gente feliz. O livro todo é inspirado, todos os ensaios são inspirados no Nelson Rodrigues. Eu digo que é um livro escrito a partir do Nelson Rodrigues, partir do porque eu pego Nelson. algumas ideias dele, algumas frases de peças ou de textos dele, e aí vou discutindo. E filosofa em cima. Isso O que mesmo. tem de tão legal Nelson Rodrigues para você? Primeiro porque Nelson Rodrigues é uma figura, uma avis rara, desde os anos 60 e 70, que o mundo intelectual, assim, público, está ficando cada vez mais chato, Pra cacete. careta, mentiroso, Mentiroso. super hipócrita. E o Nelson começou a perceber isso nos anos 60 e 70, e ele, como diz um dos textos que eu comento, ele se diz, eu sou um ex-covarde. E aí ele fala, todo mundo tem medo, o professor tem medo, o artista tem medo, o metafísico tem medo, o pai tem medo, todo mundo tem medo, ninguém consegue falar o que pensa porque tem medo do resultado. E depois porque ele percebeu muito, lá nos anos 60 e 70, ele percebeu como o mundo de hoje é cheio de modinhas, do tipo, todo mundo é bem resolvido, as pessoas superaram questões sexuais, que é tudo uma mentira. O Nelson Rodrigues, ele se autoproclamava, toda entrevista, tem muitos trechos dele, tem a geração que pode conferir isso no YouTube, se quiser, ele se autoproclamava reacionário. Ou reacionário, Ou reacionário. E você também é um dos poucos que publicamente admitem que é de direita. Que no Sim. Brasil parece ser um pecado isso. No Brasil tem uma razão, tem um pouco a ver com a história da ditadura, né, com trauma, todas aquelas mortes e não sei o quê, aquele horror todo. Então, a ditadura, na realidade, ela prestou um desserviço enorme ao debate político. Porque depois dela, ou você é de esquerda, ou você não presta, né? E, na realidade, a esquerda se saiu no final da ditadura muito bem. Não no sentido que não tenha sofrido durante ela, mas depois ela tem a maior parte dos partidos políticos importantes, ela está presente em grande parte da mídia, ela está presente na universidade quase na totalidade, quando fala em ciências humanas, enquanto que a ditadura deixou como herança uma ideia de que se você é alguém a favor da sociedade de mercado, a favor da livre expressão, não é a favor de um Estado gigantesco, que é o que é ser de direita, aqui no Brasil fica parecendo que você come criancinha, entendeu? É o contrário. Agora, antigamente se falava de comunista. Onde isso. o comunista comia criancinha. Agora se você agora diz, padre. olha, eu acho que o capitalismo é o sistema menos pior que existe, a sociedade de mercado é melhor porque as pessoas
pessoas são livres e correm atrás do que elas querem, parece que você é malvado. Parece que você quer que a ditadura entre de novo É, e mate isso todo mesmo, mundo. isso mesmo. E aí a esquerda muitas vezes usa isso para confundir as pessoas. Né? E o Nelson Rodrigues se declarava reacionário no auge também desse... Quando começou esse pensamento. Ele foi o dos primeiros caras, se não o primeiro, a perceber que a esquerda tinha uma dimensão festiva, né? Sim. Essa moçadinha que adora fazer jantar inteligente, é super a favor do comunismo, meu filho estuda em escola que custa 3 pau por mês, sabe como é que é? Com dinheiro do papai. Nunca pegou ônibus, sabe? sabe, Mas faz esse que o Nelson chamava isso de esquerda festiva. Os portugueses chamam de esquerda caviar. Legal. E quem pega ônibus tá puto, eu tenho que pagar imposto pra caramba. Quem pega ônibus não aguenta pagar imposto. Mas Quem não pega tá defendendo imposto. Tem que cobrar imposto. É justamente essa esquerdinha que muitas vezes é de classe média alta, não sabe o que é trabalhar mesmo, não sabe o que é sofrer, não sabe o que é correr de um lado para o outro, então fica teorizando. A gente pode até voltar no assunto mais tarde, mas vamos falar do livro de novo. Qual a sua opinião filosófica sobre traição? Você acha que a mulher que trai é porque não é amada ou tem outras questões aí? Olha, tem até uma parte no livro em que eu falo isso, né? Para o Nelson Rodrigues, sim. A adúltera, e a adúltera é mais dramática do que o adúltero, homem, né? Porque a adúltera, culturalmente, a mulher é vista como um ser que é mais cuidadoso, mais seletivo, ela é a mãe, ela é vista como alguém que é cuidadosa no sexo, inclusive porque pode ficar grávida com o sexo. Então, existe uma dramaticidade ao redor da adúltera. Para o Nelson, a adúltera representa a humanidade naquilo que não é amada suficientemente, é abandonada, é carente. Para o Nelson, Eu, inclusive, no livro, quando enfrento essa pergunta, eu digo, olha, eu acho que talvez nem sempre. Uma mulher pode ser adúltera também por vaidade. Ela pode ser adúltera por tédio. Isso o Nelson também pensa, por tédio, por claramente. Tédio, por vaidade. Por tédio. Agora, eu concordo que, normalmente, os homens são conhecidos por ser mais adúlteros do que as mulheres. E o adultério no homem parece uma coisa meio banal. Eu não quero entrar no mérito se é machismo ou não é machismo. Mas é por bagunça, né? Não. É uma coisa assim, tipo, como se fosse dado culturalmente que o homem é meio sem vergonha. Eu não estou querendo dizer que isso é legal, é bonito, senão aí vem aquele povo chato que fica o tempo inteiro, você falou isso, você falou aquilo, não pode dizer isso. Você tem bastante problema com o movimento feminista, vocês não se dão muito bem, né? Eu não me dou bem com o movimento feminista, assim, na sua maior parte, porque eu acho, assim, que as feministas não entendem nada de mulher. Entendeu? E, assim... E quando eu digo isso, eu tenho muitas leitoras mulheres. A minha discussão sobre relação entre homem e mulher é uma discussão filosófica, séria, não é sacanagem. E eu acho que não tem nada de, a mulher tem que obedecer, não é. Esse lero-lero me enche o saco, Você não é não isso é o Jesse daí. Valadão. Não, nada disso, não é essa a discussão. Eu tenho muitas alunas, muitas leitoras que eu discuto esses assuntos, eu não tenho problema com elas, e nem elas comigo. A maior parte das feministas que é muito radical, que, na realidade, a minha tese é a seguinte, as feministas têm raiva, assim, brigam muito comigo, porque no mundo acadêmico, os homens héteros, a maior parte tem medo das feministas. Então não fala o que pensa, porque tem medo delas caírem de pau em cima dele. E eu não tenho medo dele, eu não tenho medo delas. Não, olha, destemido, hein? Não é, porque assim, eu não tenho medo delas pelo seguinte, não porque eu não possa me ferrar um dia. Veja, Danilo, eu fiz... É que não assusta... Olha, eu abandonei a medicina para ser filósofo, certo? Então, eu não abandonei uma carreira como a medicina para ser filósofo, para brincar. Eu tenho quase que uma compulsão de falar o que eu penso. Não foi desmamado com guarapa. Isso aí, entendeu? Então... E olha, e para não se assustar com feminista, tem que ser corajoso, porque imagina acordar do lado daquilo. Oh, meu Deus! Mas você acha que mulher precisa de feminismo ou de rola mesmo? Olha, eu acho assim, mulher precisa de sexo. Filosoficamente falando. Claro, a gente está debatendo aqui platonicamente, né? Isso. Veja, eu acho que as mulheres precisam de sexo, de rola,
de pinto, Piroca. de gozar, de tudo. Piroca. Mas eu acho, assim como os homens precisam transar com as mulheres É também, verdade. né? Mas assim, Muitos homens precisam de rola também. Também, gente. depende Precisa do seu- Só deixar isso claro. depende do time do cara. Agora, eu não tenho dúvida que as mulheres precisam de viver no mundo onde elas possam trabalhar no que ela quiser, que elas possam falar o que elas quiserem, que elas têm que estudar, que hoje em dia a ideia de uma mulher não poder trabalhar e estudar é uma ideia absolutamente idiota, certo? Eu tenho filha, Óbvio. então essa coisa, uma coisa não exclui a outra. E às vezes a minha briga com algumas feministas é porque tentam dizer que uma coisa, como se quando você fala, olha, se a mulher não tem sexo, ela fica infeliz, a maior parte quer ter filho, a emancipação criou problemas que não se conhecia, feminina eu quero dizer, a emancipação feminina criou problemas que não se conhecia e a gente tem que olhar para eles, ao invés de dizer que eles não existem. Então aí é que a gente briga. Mas é bom brigar. Ótimo, É. não? Ainda mais entre homem e mulher, essas brigas sempre terminam... Às vezes termina bem, Termina bem, não? Você gosta de internet? Você fuça em rede social? Não. Twitter? Não? Você não gosta? Não, assim, não que eu não gosto, não é uma coisa moral, assim, é que eu uso muito a internet porque eu converso muito com leitor, eu converso muito com aluno, com orientando, então eu uso muito a internet nesse sentido. Você vê, por exemplo, o que as pessoas comentam das suas colunas depois? Não. Você tem especialista em internet Nada. comentando, não sei, os maiores especialistas do mundo estão na internet, não sei se já reparou. Não, isso eu sei, quer dizer, os caras, de repente, eles são especialistas Sabem em de tudo. Tudo. É. O que você for fazer, eles sabem por que está errado, o que é o certo. Eu, na realidade, os e-mails que são mandados para a redação, ou que são mandados para mim, então eu leio a grande parte deles, que não dá, porque é muito, respondo alguns, né? Nem todos estão me xingando, alguns estão dizendo que me ama. Já recebi até pedido de casamento. Ô, louco! Certo? Por internet? Por internet, por causa de texto da Folha e tal. De homem ou de mulher? De mulher, graças a Deus. Opa! Então, assim, agora, essa coisa da internet, de ficar fuçando em redes sociais, eu não tenho nem Facebook. Eu acho que você não gosta de internet porque você não conhece a parte legal da internet, que é a Deep Web. Deep Web. Vai Bacalhau pesquisar o que conhece. é. O bacalhau pode ali, o ensinar Adriano qualquer gosta dia. muito da Deep Web. Agora, na internet, como eu ia dizer, só tem especialista em tudo. É uma pena que eles usam o tempo para ficar comentando na internet. Porque se eles usassem o tempo para ser presidente, alguma coisa, o mundo ia ser melhor. E tem muito filósofo bom na internet também. Não sei se você já viu. Vou te apresentar algumas filosofias de internet aqui. Vamos lá. Faço questão que você analise até. Essa aqui, ó. Eu não sou assim tão forte o tempo todo. Às vezes preciso de colo também. Ah, que amor. É fofo, né? Você já chegou a alguma conclusão dessa filosofia? Muito Não? fofo. Se você falar isso para sua namorada ou para sua mulher, ela vai ficar meio de bode de você, provavelmente. Tem uma outra filosofia que é maravilhosa. Olha essa aqui. Amigo mesmo não é aquele que separa a briga, mas aquele que chega na voadora. Mahatma Gandhi. Isso é verdade. De repente, isso é verdade. Dependendo de com quem seu amigo está brigando, é verdade. Agora, você é autor de um outro livro seu, é Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Você é um inimigo do politicamente correto atual? Você é um combatente disso? De certa forma, sou, E qual é o sim. problema do politicamente correto? Então, eu acho que o politicamente correto, ele acabou, apesar dele ele nascer com uma certa preocupação do que a gente pode chamar de uma educação doméstica ampliada, né? O politicamente correto, quando ele se transforma em, digamos assim, política pública, ou quando ele se transforma em regra de contenção da arte, do humor, da filosofia, seja lá da literatura, o politicamente correto, ele acaba se transformando em censura. Ele acaba servindo para você perseguir pessoas. Ele acaba deixando quem trabalha na mídia com medo. Então você vai comentar alguma coisa na televisão, sei lá que assunto que é, falando do meu mundo, que é o mundo de comentarista de coisas, digamos, sérias. De opinião. De opinião, De opinião, colunismo, ponto de como a gente vista. fala, é isso aí. Então, assim, não é humor. Então, supostamente, você está lá discutindo um papo super cabeça, e aí você emite uma opinião, e aí, de repente, vem aquele mar de gente pedindo sua cabeça, querendo te processar. O que isso causa, na realidade, é um monte de gente com medo, covarde, onde não existe mais debate, onde não existe mais discussão. Existe uma dimensão, eu acredito, existe uma dimensão do debate público que há risco. A liberdade enseja riscos.
ela traz dentro dela riscos. E aí, quando você começa com essa coisa do politicamente correto, fica todo mundo broxa. Aliás, tem uma frase, eu não sei de quem é, talvez você saiba, se não souber também, pode ser de um dos filósofos de internet, mas a frase é boa, ela diz que uma das melhores coisas que a liberdade traz é a liberdade de errar. Inclusive. Sim, Não sei quem disse, mas é uma boa essa. Então fui eu que disse. Pode ter sido você, Tá, eu vou assumir aqui, então. Aí você comentou sobre comunismo aí, no meio da sua resposta, e você não acha que o comunismo... Você acha que o comunismo não trouxe nada de bom? Nem as crianças escravizadas que fazem o iPhone, por exemplo? Na China, você está falando? Na China. Ou que costuram meu sapato. Então, é engraçado porque veja como as coisas são meio incoerentes. E tudo bem, a vida é meio incoerente mesmo. Total. Sem hipocrisia, a humanidade não se suporta, certo? Mas assim, você pode encontrar, de repente, uma pessoa que é super preocupada com a humanidade, super preocupada com a justiça social, e vai comprar um carro chinês. Certo? E, de repente, o carro, não sei, mas pode ter algum tipo de produção, de linha de produção, de gente que trabalha por um salário muito baratinho, justamente beirando a escravidão a qual você se referia. Por isso é barato. Debaixo de uma mira. Por isso é barato. Mas o cara sofre aqui por justiça social, mas compra carro chinês. Então, assim, eu normalmente tenho medo de gente que quer salvar o mundo. Desconfio de gente que quer salvar o mundo. E, assim, normalmente quem ama a humanidade detesta o semelhante. Bom, isso Superman, Batman, você não gosta? Total. Não, esse até pode que é brincadeira, né? Eu preferia o fantasma. O fantasma. Não, mas peraí, você está falando que o Batman não existe? Eu acho que não, né? Não vai entrar em crise aqui, hein? Que nem gente que entra em crise quando descobre que Sherlock Holmes não existiu, sabe como é que é? Não existiu também? Não, cara, sinto muito. Bom, falando em entrar em crise, eu preciso falar de um lado seu. Você já disse que é cético, pessimista e palmeirense. Palmeirense não é uma consequência das outras duas coisas? Atualmente é. Mas quando eu era moleque, no tempo do Ademir da Guia, não. Leivinha, César, eu, Palmeiras, era uma razão de alegria. Mas faz tempo que não. Você não é corintiano, é? Eu? Sou um pouquinho. Ai, coitado. Faz tempo nada. Vamos desligar o microfone do Marcos Klein. Eu queria pedir para a produção, cada vez que a gente falar em Palmeiras, desliga o microfone. A guitarra também, por favor. Eu não sou mais obrigado a aguentar isso. Meu Deus do céu. Eu posso fazer isso, sabia? Desculpa, Pondé, desculpa, é que ele é cabaço, ele acaba às vezes estragando... Apontando. Vou contar um negócio aí. Falei para desligar o microfone dele. Você se considera pessimista, mas não é fácil demais ser pessimista no Brasil, onde tudo é uma merda mesmo? Então, veja, eu quando falo que sou pessimista, na filosofia, quando a gente usa essas palavras assim, porque eu queria saber se mais você é ou pessimista menos. na Noruega. Não, na Noruega não. Na Noruega é só entediante a Noruega. Mas, assim, na realidade, é assim, olha, em filosofia, ser pessimista é mais chique. Você é chique. Então, claro. Então, assim, veja, uma pessoa que é muito otimista, que está sempre feliz, é porque não entende nada da vida. Se você é uma pessoa que tem algum conteúdo, você tem que ter uma cara mais séria, uma coisa meio melancólica, a vida não tem sentido. Então, há uma pegada na filosofia que é uma coisa assim, quando você pensa sério, não dá para ser tão feliz. Falando sério agora, quando você pensa sério, existem uma série de razões que a vida não parece tão boa assim. Então, você tem um monte de filósofo importante que foi pessimista. Agora, não é um pessimismo com o Brasil. É um pessimismo tipo, no sentido de que não haveria sentido maior na vida. Mas eu te confesso uma coisa. Eu, pessoalmente, no dia a dia, não sou uma figura pessimista. Porque eu gosto muito do meu trabalho, gosto muito de vida familiar, gosto muito de, sabe, dessas coisas. Sou taurino, então falam que é apegado às coisas do corpo, não sei o quê. Você acredita em signo? Não, mas eu acredito quando é legal acreditar. Quando é legal, quando o dia vai ser quando bom. dizem que taurino é um cara inteligente, que transa muito bem, eu acredito. Ah, é? Sempre falam que você é polêmico. Você se considera polêmico? É uma pergunta que sempre me fazem também. Você só faz polêmica? Aí eu respondo, não, eu faço piada. Quem faz polêmica é você. Mas você faz polêmica? Então assim, vou parafrasear você, vou dizer, olha, eu penso o que eu penso. Agora,
hoje em dia, as pessoas estão, muita gente está muito pouco acostumada a ouvir coisa que não gosta, que não concorda, né? Então, é um debate de assim, olha, todo mundo fala, eu amo o outro, a diversidade. Basta alguém pensar diferente, pau no cara. Agora, uma coisa que eu descobri com esse livro, um pouco com o meu trabalho, é que tem muita gente saco cheio desse lero-lero aí. Sim. Que tá, porque, veja, eu vou dizer para você uma coisa. Polêmico, eu acho que eu trato o meu leitor como gente grande. É aí que está. Eu discuto com o meu leitor, com a minha leitora, seja adolescente, seja adulto, como gente grande. Entendeu? Aliás, quando eu peguei o livro aqui, eu sempre quis te encontrar para perguntar. Foi ideia sua aparecer aqui na capa? Não. Um charuto aqui? Não. Ficou legal. Ficou mas demais, não foi olha. ideia minha. Hã? Foi a ideia da editora. E quem quis colocar o Zé compôs. Dirceu aqui? Foi você? Deixa eu ver quem é, eu não lembro. Quem é que está aqui? Ah, não, esse é o Theodore Darrington, mas parece. No É o desenho psiquiatra pareceu. inglês. Foi ideia da editora, fumando charuto, porque eu adoro charuto Você cubano. gosta de charuto? É. Não Não esse daí. Não, às vezes um charuto... É, isso, só como um dizia o charuto. velho Freud, às vezes o charuto... Mas eu gosto de cachimbo também. De cachimbo também? Também. Mas não aquele da Cracolândia. Não. Aquela- Muito barato. Você disse que gosta de charuto cubano, Sim. né? Mas de médico cubano... tem 2 semanas com o artigo seu na Folha de São Paulo, foi umas 2 semanas, mais ou menos, 2 ou 3 semanas. Com o Foi artigo 2 seu, semanas, 2 acho. semanas na Folha de São Paulo, foi muito comentado, teve muita gente protestando, porque você comparou médico cubano, você disse que os médicos eram os judeus do PT. Eu fiz esse artigo, na realidade, foi um artigo para dar eco ao mal-estar que os médicos estavam e ainda estão no Brasil. E aí eu coloquei até entre aspas, né, no texto, e comparei dizendo que essa retórica de ficar colando no médico a imagem de que ele é milionário, de que ele só pensa em dinheiro, que ele não quer ir trabalhar num lugar onde não ganha dinheiro, que criticar o projeto Mais Médicos seria um ato de alguém que não se preocupa com a vida. Eu disse que esse tipo de retórica era semelhante à retórica que os nazistas usaram contra os judeus. A tentativa de colar nos médicos a imagem de que médico brasileiro só pensa em dinheiro, é insensível ao sofrimento, quando, na realidade, a vida de médico é muito difícil, a maior parte dos médicos ganha bastante mal, trabalha feito um louco, vive sobre um estresse gigantesco, e a população já tem essa percepção de que médico é milionário. E aí você cola, e com relação aos mais médicos, assim, o problema é não pedir revalidação de diploma, certo? De repente se descobriu que precisa de médico no Brasil. Como assim de repente? Né? Um médico sozinho no fim do mundo não consegue fazer muita coisa. E tem outra coisa, né? Os médicos cubanos, a ideia de que a medicina cubana é uma grande medicina é um mito. Isso não significa que não pode haver bons médicos, mas a formação, porque Cuba é muito pobre. Eu espero que um dia Cuba se livre dessa ditadura e possa viver uma vida melhor, os cubanos, porque são submetidos a uma pobreza. Então, tem uma outra coisa também nesse projeto aí, que é os cubanos não ganharem salário. Isso é uma vergonha. Quem vai ganhar O governo cubano e vai dar uma grana para eles. O governo brasileiro vai pagar Vai o governo cubano. Os outros médicos que vêm para cá, que não são de Cuba, vão ganhar salário. Mas os cubanos você paga para o governo. Quer dizer, o governo dá o que quiser para os médicos. E aí a gente fala que nosso país é um país preocupado com o ser humano. Nós vamos pagar a ditadura cubana e a ditadura cubana paga o que quiser para os médicos Nós vamos cubanos. transferir grana, quer dizer, os médicos cubanos são uma forma do Estado cubano Mas você ganhar não acha dinheiro. que o Fidel Castro está muito rico já? Ele precisa de mais dinheiro nosso? Não, mas você sabe, dinheiro nunca tem limite, né? Pode Principalmente ser. quando você tira dos outros. Sabe, quando vem fácil. Quando então. você trabalha, tem limite, que é seu físico. Mas quando você tira dos outros... Tá tudo bem. Eu quero ver se você consegue, com poucas e fáceis palavras, vamos resumir, vamos deixar o desafio maior com 3 palavras. Palavras sobre... Queria que você filosofasse com apenas 3 palavras sobre Black Bloc. Um saco. Ok, 2. Um saco. Sobrou uma na... Mais Um uma. saco. Greenpeace. O urso é legal. O urso é legal. Mais uma.
Barack Obama. Presidente fraco. Presidente duas. Olha, eu poderia ter pedido com duas se eu É conseguir. bom de duas. É bom de duas, A hein? terceira tá sobrando, ele tem crédito. É. Tá com crédito. Casamento gay. Deixa eles serem felizes. Todo mundo pode ser feliz. Ela usou os créditos. Usou os créditos agora. Todos, é. Aliás, queria dizer que se essas duas estiverem casando, eu queria estar na lua de mel. E agora, pra gente encerrar com apenas 3 palavras, você usou os créditos nesse assunto agora, baile funk. Funk carioca. Linda. Só precisou de uma. Muito obrigado, Luiz Felipe Pondé. Obrigado a você.